Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a chamada análise diferencial do movimento dos fluidos. Isso corresponde ao capítulo 5 do nosso livro do Focus. Então, lembrando um pouquinho o que a gente viu nos vídeos passados, nós estávamos estudando o movimento dos fluidos em um volume de controle, né? Aquela região do espaço que entra e sai, massa, né? E calculamos as forças que estavam atuando sobre aquele volume de controle. Imagina que agora nós temos uma situação onde a gente não está mais interessado apenas na entrada e na saída do volume de controle. Nós estamos interessados em saber, por exemplo, pessoal, como é que é a velocidade desse automóvel, como é que cada ponto ao redor da carroceria do automóvel, né? Que tipo de velocidade que ela está apresentando, né? E que tipo de pressão o fluido está submetido ao redor desse escoamento. Ou seja, nós queremos saber como é que é a velocidade, o vetor velocidade. A gente viu que é um campo vetorial, né? Que depende de x, y e z, ou seja, e o tempo ainda. Nós queremos saber como é que o campo de velocidade se comporta ao redor. Imagina aqui um automóvel, né? O vento está passando, etc. Na verdade, o ar está parado, né? E o automóvel se desloca dentro dessa massa de ar que está parada. Só que nos estudos de mecânica dos fluidos é comum a gente trabalhar com velocidades relativas, ou seja, a velocidade relativa do fluido com relação ao automóvel. Então seria a mesma coisa que imaginar que o carro está parado, né? E o vento chega com uma velocidade e a presença do carro perturba esse escoamento. Ou seja, se aqui na frente, antes de chegar no carro, a velocidade era toda uniforme, por exemplo, aqui longe do carro o vetor velocidade é uniforme, é unidimensional, né? Apenas na direção x, a presença do carro provoca velocidades nas direções y e também na z, né? Claro, lembrando que esse automóvel é uma geometria tridimensional. A gente está desenhando aqui apenas uma vista lateral, né, no plano, mas obviamente temos que imaginar a profundidade do carro também. Então provoca um campo de velocidades tridimensional, que pode variar com o tempo ainda. Então, na verdade, esse é o nosso principal objetivo a partir de agora. Estudar o movimento dos fluidos ponto a ponto dentro do escoamento. E não apenas na entrada e na saída. Se eu quiser usar um volume de controle aqui nesse carro, tentar tirar essas informações, eu não vou conseguir. Pegar um volume de controle do tamanho do carro, por exemplo, tem entrada e tem a saída. Agora, o que acontece lá dentro, ponto a ponto? É isso que nós queremos. Então, nós vamos pegar, para resolver esse problema, nós vamos ter que pegar um volume de controle não do tamanho do carro, mas sim muito, muito pequeno, tendendo a zero. Nós vamos ampliar. Oi pessoal, tive que dar uma interrompida aqui, interrompi para dar um zoom maior que o desenho não estava cabendo na tela. Então nós pegamos um cubinho, um volume de controle muito pequenininho ao redor daquele carro no escoamento e vamos ampliar. E olha só o que aparece aqui, ó. Cubinho em preto, né? Nós temos umas flechinhas azuis, que são velocidades. Temos umas flechinhas vermelhas, que são tensões. Temos o peso no centro desse volumezinho de controle, tá? Então, se vocês lembram, componente U, componente V da velocidade naquele ponto x, y, z. Então, nós estamos pegando um ponto x, y, z no escoamento ao redor do carro. Cada face desse volume de controle vai estar sujeito a velocidades U e V. U, V, pontilhado aqui, ó, entrando U, V, mesma coisa lá embaixo, U, V.
Essa é a face X. Essa é a face X mais ΔX, onde ΔX é o comprimento desse volume de controle. Então aqui atrás nós tínhamos a velocidade U em X, e aqui nós temos a velocidade U em X mais ΔX. Mesma coisa que atrás. Velocidade V, a componente vertical, na face X. Lembrando que essa é a face X, é a parte de trás do volume, né? Lembrando, o ar está vindo da esquerda para a direita. Nas faces inferiores, mesma coisa, ó. Na face inferior, U. Na face Y. Face Y é essa altura Y que está aqui. Aqui em cima, Y mais ΔY. Então, componente U da velocidade na face Y mais ΔY. Componente V da velocidade na face Y mais ΔY. Tá? Então, cada uma dessas quatro faces que eu representei tem componentes U e V. Nós teríamos ainda a componente perpendicular ao desenho, né? Nessa direção Z, mas aí vai carregar demais o desenho, nós vamos deixar de fora. Vamos trabalhar por enquanto só com X e Y, depois a gente estende para 3D, através de raciocínio lógico. Então essas são as flechinhas vermelhas. O peso está sempre para baixo. E temos também as flechinhas vermelhas, que são as forças. Se vocês lembram, nós estudamos dois tipos de tensões que podem ocorrer. Tensões cisalhantes. Lembra daquele exemplo de esfregar as duas mãos com uma lâmina de óleo entre as mãos? Aquelas placas que deslizam umas sobre as outras. Lá no capítulo 1, se vocês lembram, no capítulo 2, definição de viscosidade, né? Então aqui está de novo, ó, tem uma tensão lá em cima, na face de cima, e tem uma tensão aqui embaixo, na face de baixo. Tentando, como se fosse as mãos esfregando uma na outra, tá certo? Aquilo a gente chamou de tau YX. Então, na face inferior nós temos o tau YX na altura Y. E temos o tau YX na altura Y mais ΔY. O que é o tau YX? É uma tensão atuando na face Y na direção X. Observe que pela ação e reação elas têm sentidos opostos, uma para a direita e uma para a esquerda. Só que não necessariamente as duas são iguais. As duas podem ser diferentes. Eu posso ter mais em cima do que embaixo. Se eu tenho mais força em cima do que embaixo, existe uma tendência a ter uma velocidade resultante para a direita. Esse fluido estaria acelerando para a direita, por exemplo. Mas além dessas duas tensões cisalhantes, ainda tem duas tensões normais. Sigma na face X e sigma na face X mais ΔX. Esse sigma agora é uma tensão normal. Nós tínhamos falado já da pressão, que também era uma tensão normal. Só que essa pressão, ela é diferente desse sigma que nós estamos usando aqui, ó, tá? Pressão e sigma são diferentes, depois a gente vai ver com mais detalhe. Mas, basicamente, por que não é igual? Porque a gente sabe que a pressão nessa face e a pressão nessa face são iguais, a pressão. Mas, se existe uma diferença entre a força nas duas faces, essa força vai tender a acelerar esse fluido aqui dentro. Então, a diferença entre essas duas e a diferença entre essas duas pode gerar uma força resultante, tá? Então, forças normais, empurrando lá atrás e puxando aqui na frente. Forças cisalhantes tentando distorcer esse fluido aqui, tá certo? Cisalhar ele, essa partícula de fluido. Então agora, o que nós vamos fazer? Com essas velocidades e com essas forças, nós vamos usar as equações básicas do volume de controle, que nós vínhamos trabalhando já nas aulas passadas. Vamos aplicar aquelas forças nesse volume de controle infinitesimal.
Ou seja, quando ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero, certo? Ou seja, todo esse cubinho tende a um ponto. Se eu conseguir fazer isso, eu vou descobrir U, vou descobrir V, W também, né, que seria a direção, a outra direção. Componentes U, V e W, se eu conheço os três, eu tenho o vetor velocidade, ou seja, eu sei como é que o escoamento se comporta. E já adiantando, o mais importante às vezes que saber a velocidade ponto a ponto, por exemplo, na aerodinâmica do automóvel, né, que a gente estava usando como exemplo, mais importante que descobrir a velocidade ponto a ponto é descobrir a pressão ponto a ponto. Por quê? Se existe uma pressão maior de um lado do que do outro, pode provocar a chamada força de arrasto. Se a gente voltar aqui no automóvel, ó, imagina que agora eu tenho a capacidade de resolver isso ponto a ponto e tiro a velocidade ponto a ponto ao redor desse automóvel. Eu vou estar interessado também depois em saber a pressão ponto a ponto. Se eu sei a pressão aqui, em qualquer ponto, eu sei a pressão ao longo da carroceria do carro, eu faço um somatório dessa pressão na carroceria e tiro a chamada força de arrasto. O que é a força de arrasto? É uma força que o fluido faz sobre o automóvel. Arrasto. É a força de atrito que o motor tem que vencer para deslocar o automóvel com essa velocidade nesse fluido. Tá certo? Então é isso que nós vamos fazer de agora em diante. Vamos pegar esse volumezinho de controle aqui e vamos aplicar as leis de conservação de massa e de quantidade de movimento e vamos ver o que vai dar. Então, voltando ao zoom normal, primeira equação de conservação que nós vamos aplicar sobre esse volume de controle é a nossa velha conservação da massa. Quantidade de massa dentro do volume de controle, o acúmulo, né? Quanto que acumula de massa dentro do volume de controle, que entra menos do que sai. Como é que calcula a massa dentro desse volume de controle? Massa dentro de um volume é a densidade vezes o volume. Nesse caso, nosso volume de controle tem um volume de ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. ΔX, ΔY, ΔZ. Quantidade de massa dentro do nosso volume de controle. Fluxo de massa que entra. Qual é a massa que entra nesse caso? Do jeito que nós desenhamos aqui, entra pela face direita, né? Está entrando pela face, face esquerda. E pela face inferior está entrando. Está saindo aqui e está saindo aqui. Então, vamos lá. Tem uma entrada pela lateral, que seria... Bom, lembrando que fluxo de massa é sempre ρVA. Na entrada, que é o ρVA em X. Na face X, vamos botar assim, ó, na face X, mais o ρVA na face Y, porque está entrando pela face X aqui, face X é da esquerda, está entrando com uma velocidade que nós vamos chamar de UX. E pela face Y, face inferior, o que entra é o VY, tá certo? Então, esse vetor velocidade aqui muda. Na face X vai ser o X, que é a velocidade na direção X, que é a entrada, né? Velocidade de entrada é essa. Observa que essa velocidade não afeta na entrada. O que afeta na entrada é só a componente U. Então, é o X vezes a densidade. Vamos botar assim, ó. Vamos botar ρ vezes U na face X, vezes a área da face X, a área de passagem é esse lado, que é ΔZ, vezes a altura, que é ΔY. Então, ΔY
ΔZ. Essa é a primeira parcela aqui. E a segunda vai ser entrada por baixo, então a velocidade agora de entrada é Vy. Então eu vou pôr aqui embaixo, ó, mais ρ vezes componente V na face Y vezes a área, né? A área é ΔX vezes ΔZ. De novo, pessoal, o componente U não afeta na entrada de massa, porque a velocidade é tangente. O que afeta na entrada de massa é apenas o Vy. Então é o V. Aqui é U, aqui é V. Vezes a área, ΔZ, ΔX. Fluxo de massa da saída, semelhante. Vou fazer mais direto agora. Apenas o U, componente U, na face X mais ΔX, é que afeta o fluxo de massa. E na face superior, apenas a componente V é que afeta. Então, quem é que sai? ρVA, né? Vai ser ρ vezes U na face X mais ΔX, vezes a área dessa face aqui, que é ΔZ, ΔY. ΔZ, ΔY, mais saída de cima é ρ vezes V, agora a componente V da velocidade, que é responsável pela saída, na face Y mais ΔY, vezes a área ΔX, ΔZ. Então, agora nós vamos jogar isso tudo lá. Então, ficou derivada no tempo da massa, que é ρ vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Então, essa é a massa dentro do volume de controle. Igual, fluxo de massa que entra. Vamos pôr ρU em X, ΔY, ΔZ, mais ρV em Y, ΔZ, ΔX. Estamos aqui, agora menos a na saída, ρU X mais ΔX, ΔZ, ΔY, mais, só que com menos fica menos de novo, então vamos trocar por menos. Então, podemos pôr assim, ao mais aqui, aí menos aqui, esse último termo, ρV em Y mais ΔY, ΔX, ΔZ. Bom, observem que ΔX, ΔY, ΔZ são constantes, é uma constante. O volume de controle ele está paradinho no espaço, né? É uma região do espaço. Lembra a definição do volume de controle? Uma região do espaço que a gente está analisando. Então, o volume de controle não se mexe, não pode mudar. Então, ele sai da derivada. E se eu dividir tudo por ΔX, ΔY, ΔZ? Então, eu vou tirar isso daqui e vou dividir tudo por ΔX, ΔY, ΔZ. Eu vou ficar com dρ dt. Desse lado aqui, eu vou agrupar os termos semelhantes e vou escrever assim, ó, veja se vocês concordam. Deixa eu ver o sinal, que é menos, então
o seguinte, vamos pôr mais aqui e vamos pôr menos aqui. Conferindo, o ρu em x mais ΔX era negativo, tá certo? O ρ em x era positivo, ok, tá. Então, agora eu vou identificar, a gente já fez isso algumas vezes, né? Identificar tudo que está aqui. No limite, quando ΔX tende a zero, nós temos que isso aqui é a definição de derivada de ρu com relação a x. Da mesma forma, tudo que apareceu aqui é a definição, também no limite, agora quando ΔY tende a zero, a derivada parcial de ρv com relação a y. Como a gente está usando já derivadas parciais, ó, com relação a x, com relação a y, esse aqui também a gente vai trocar, em vez de ser dρ, vai ser derivada parcial de ρ com relação a t. E, extrapolando, se a gente tivesse considerado também entrada e saída de massa na direção z, muito provavelmente apareceria aqui também a derivada, né, por intuição, mas é isso realmente que acontece, não é só intuição, não, isso é verdadeiro. Vai aparecer aqui a derivada desse ρu, ρv, vai ser ρw com relação a z. Então, combinando essas equações todas, nós temos a seguinte equação, ó, tridimensional, a chamada equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? Nada mais é do que a conservação da massa num volume de controle infinitesimal. Então apareceu aqui o termo ρw, tá certo? Então isso aqui é uma equação diferencial parcial, derivadas com relação a x, y, z, derivada com relação a 4 variáveis. Se eu conseguisse resolver isso daí, não conseguiria jamais, porque olha só quantas variáveis nós temos: u, v e w. E t. U, v e w. São três, desculpa, o t é uma variável independente. São três variáveis dependentes: u, v e w. Então nós temos três incógnitas. E a densidade também a gente pode dizer que não conheça. Se for um líquido, a gente conhece que ela é incompressível. Essa densidade é constante, essa derivada some. Mas no caso mais genérico do ar, por exemplo, que ele é compressível, ele pode ser comprimido, a derivada, a densidade também pode mudar. Então observe que existem 4 variáveis independentes aqui e uma equação. Só ela não serve. Ela é uma equação que vai nos ajudar depois. Nós vamos usar ela de novo, só que do jeito que ela está aqui, ainda não dá para resolver. Tá certo? Bom, então vamos agora aplicar a segunda equação de conservação, que nós estudamos, que é a conservação da quantidade de movimento, ou também chamada segunda lei de Newton, né? Agora a segunda lei de Newton para nós não é mais força vezes aceleração, mas isso aqui, ó, somatória das forças, porque nós estávamos trabalhando com o volume de controle, né? Tem os fluxos de saída e de entrada, e existe o termo da acumulação também. Então, como é que a gente usa essa equação nesse volume de controle? De novo, vamos pegar por grupo, ó. Vamos pegar o grupo da esquerda, somatória das forças, e vamos considerar só a direção x, porque senão vai dar muito trabalho. Então nós vamos pegar essas flechinhas aqui, ó, de força só na direção x, que são as desenhadas em vermelho aqui. Observem que eu nem desenhei para não confundir demais, mas eu teria um sigma aqui em cima também. Eu teria um tal aqui também.
eu teria um sigma lá embaixo. Sigma é tensão normal, tal é tensão tangencial, que eu nem estou desenhando, porque estão nas direções Y ou Z, tá? Então vamos pegar só as vermelhinhas que estão na direção X, para não complicar demais a nossa vida, ok? Então vamos somar todas as forças do volume de controle, forças essas atuando na direção X. Então nós temos essa força aqui, que está puxando para a direita. Então nós podemos multiplicar ela pela área. Teremos a força atuando nessa face. Qual é a área dessa face? Δx, Δz. Então esse cara aqui, vezes Δx vezes Δz, vai dar uma força nessa direção. Então vamos lá. Vezes a área, Δx, Δz. Vamos com calma que o negócio aqui é extenso. Então essa é a primeira força. Segunda força, sigma x mais Δx. Só na direção X. Qual é a área? Δy vezes Δz, profundidade. Não precisa, parênteses. Já somamos essas duas faces. Agora vamos somar a de baixo. Essa flechinha está invertida, tá, pessoal? Flechinha para cá, não é para cá não. Ação e reação, mesma coisa, tá? Ação e reação, mesma coisa em cima e embaixo, ação e reação. Por isso que elas têm a mesma notação, só que com sentido contrário. Tá certo? Aqui também ação e reação. Lembrando que essa aqui não necessariamente é igual a essa. Aquilo que a gente falou, né? Esse fluido pode estar acelerando, por exemplo. Então, subtraindo agora as forças no sentido contrário. Vamos botar mais aqui, vamos botar menos embaixo. Menos. Então, nós temos a tensão YX na face X, que é aqui embaixo, vezes a área dessa face X, que é Δx, Δz, menos sigma em X, vezes a área Δz, Δy. Observe que eu botei alinhado de propósito, né? Esse com esse, ó, sinal contrário. Então de novo vai aparecer aqui, ó, tal YX na face X mais Δx, menos o tal YX na face X, dividido por Δx, por Δy, desculpa. Aqui é XYZ. Vai aparecer a derivada aqui, tá, pessoal? Lá na frente, de novo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Fluxo de massa na saída na direção X, com velocidade na direção X. Bom, então tem duas saídas. Tem essa saída aqui e tem essa saída aqui. Qual é o fluxo de massa de saída aqui? A gente já fez. É ρ vezes U na face X mais Δx, vezes a área, que é Δz, Δy. Esse é o fluxo de massa que sai na direção X. Como é a equação? Vezes a velocidade de saída na direção X. Vezes a velocidade de saída na direção X. Ou seja, a velocidade de saída na direção X é U em X mais Δx. Então, observe que o U em X mais Δx apareceu aqui e apareceu aqui de novo. Então, essa é a quantidade de movimento saindo por essa face aqui na direção X. Vamos somando, mais quantidade de movimento devido a
a esse fluxo de massa aqui. Olha o que vai acontecer agora. O fluxo de massa é ρ vezes V vezes a área. E a quantidade de movimento na direção x é U. Então vai ficar ρ vezes V vezes U. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Aqui aparecia ρ, U, porque o mesmo U participava do fluxo de massa e da velocidade na direção x. Agora não, o fluxo de massa é V e a velocidade é U. Então ficou ρ vezes V vezes U na face y mais ΔY vezes a área, né, de passagem, que é ΔX, ΔZ. Então, essas são as quantidades de movimento nas saídas x mais ΔX e y mais ΔY. Chamando a atenção, aqui apareceu ρ, U, aqui apareceu ρ, V, U. Mesma coisa na entrada. Nós temos duas entradas. O fluxo de massa na entrada aqui é ρ, V, U. Só que o componente da velocidade na direção x também é U. Então, vai ficar ρ, U ao quadrado. Vezes a área, ΔZ, ΔY. Mais a entrada de baixo, o fluxo de massa é ρ, V, A. Então, é ρ, aqui, desculpa, é na face x. Aqui ficou ρ, V, fluxo de massa, vezes U. Vezes a área, ΔX, ΔZ. Ok? Ρ, U quadrado, ρ, V, U. São coisas diferentes. Uma é o fluxo de massa. Esse é um escalar. É sempre a densidade vezes a velocidade perpendicular àquela área. Já a quantidade de movimento não, tem a ver com vetor velocidade. Tá? Bom, e derivada no tempo. Termo da acumulação. Então já vimos esses dois termos aqui. Esse termo. Vamos para o último termo. A massa do volume de controle a gente já viu é ρ vezes ΔX, ΔY, ΔZ. E a velocidade na direção x dentro do volume de controle é nosso próprio U. Vai ser só U. É a velocidade naquele ponto x, y, z. Nesse ponto aqui, qual a velocidade em x, y, z? É a nossa incógnita. Essa aqui é a nossa incógnita. Essa aqui é a velocidade no ponto. Essa aqui é a velocidade na face y. Essa aqui é a velocidade na face y mais ΔY. Aqui no ponto. Seria uma média entre os dois, né? No limite, quando tende a zero, tudo tende a mesma coisa. Então, agora vamos pegar isso aqui tudo. Vamos jogar aqui dentro. Vou dividir por ΔX, ΔY, ΔZ. Mesma coisa que fizemos para a conservação da massa. Fazer o ΔX, ΔY, ΔT tender a zero. Então vamos chegar nessa encrenca aqui, ó. Essa aqui é a equação da conservação da quantidade de movimento no volume de controle infinitesimal. Então essa aqui, pessoal, é a segunda lei de Newton no volume de controle infinitesimal. Ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Não, aqui agora não é mais. Então observe que apareceu as derivadas do σx, ou seja, é a diferença entre essas duas forças, derivada do tal yx, a diferença entre essas duas forças, tá? Se eu fizesse na direção 3D, ou seja, uma flechinha na face da frente e uma flechinha na face de trás, ia aparecer aqui também. Gx tem a ver com o peso, tá? Eu não incluí o peso aqui porque eu deduzi para a direção x, mas eventualmente, pessoal, em alguns problemas a gente pode definir que o eixo x seja o mesmo eixo da gravidade. Então, Gx é, na verdade, simplesmente a componente Gx é a componente dg da gravidade na direção x. Se eu resolver definir o eixo x na vertical,
posso incluir esse termo. Lógico, nesse problema específico que é horizontal, esse Gx seria zero, tá? Enfim, só para ficar mais genérica. Então observe que aparecem as tensões aqui, as flechinhas vermelhas. Aparece também as velocidades, as flechinhas azuis. Então olha só, uma equação diferencial. Quantas incógnitas nós já temos? Nós já tínhamos como incógnita U, V e W. Já era incógnita. U, V e W a gente já não conhecia. Agora nós temos também as tensões, que a gente também não sabe. Então, estamos tentando agregar equações para U, V e W e está aparecendo mais coisa. Aí, nosso velho amigo Newton, né? Quando estudou lá os fluidos newtonianos, a gente volta a isso lá no primeiro dia de aula, no primeiro vídeo, onde nós trabalhávamos, de novo, né, esfregando uma mão contra a outra, uma superfície contra a outra, e nós víamos que havia uma deformação do fluido, isso que está em vermelhinho aqui, ó, tá? Então o fluido controle, o fluido era quadradinho e a tensão cisalhante provocava uma deflexão, como está em vermelho aqui. Eu posso imaginar num problema bidimensional, em vez de além de as mãos estarem assim, ainda existia uma componente na vertical, que seria o dV dx. Tá certo? Então a gente calculou esse du dy lá, considerando duas placas paralelas, na horizontal e na vertical. Então, para fluidos newtonianos, a tensão é a soma desses dois, na verdade. Tanto do dV dx quanto do du dy. Soma os dois vezes a viscosidade. Se nós já vimos, nós apenas trabalhamos com um termo só desse aqui, né? Era assim. Sigma du dy, que era esse caso em vermelho. Nós só adicionamos o caso em verde, tá bom? Então, isso nos daria isso aqui. Tal dx é a mesma análise, só que na direção z agora, tá? Mesma coisa, iria aqui. E apareceu ainda aqui, pessoal, ó, du dx. O que seria o du dx? Du dx seria esse cubinho elementar sofrendo um aumento de comprimento, uma dilatação. Du dx é a dilatação na direção x. Du dy, a dilatação na direção dv dy, né? Desculpa. Dv dy, uma dilatação na direção y e dv dz na direção z. Então observe que essa dilatação é que faz a diferença entre o sigma e o x. Lembra que eu falei entre o sigma e o p? Lembra que eu falei que o p, a pressão, é diferente desse sigma, porque a pressão é a mesma em todas as faces? Esse sigma não. Existe uma diferença entre essas faces. O que é o sigma? É o menos o p. Ó, menos p. Então põe a pressão para dentro. E mais um termo que leva em conta essa dilatação. Na direção x. Está aqui, ó. Aparece aqui e aparece aqui. E pode ocorrer também uma dilatação na direção y. Então essas duas dilatações combinadas, dedução disso daqui nem o livro apresenta, tá? É bastante chatinho. Essas equações são chamadas equações constitutivas, de acordo com a hipótese de fluido newtoniano do nosso amigo Isaac Newton. Então, observe que as duas não são iguais e é bem complicadinho de se calcular. Então, olha só, agora eu vou jogar esse cara aqui. Imagina, né? Joga isso aqui tudo lá e sai derivando isso aqui tudo e rearranja os termos semelhantes. Muito trabalho, tá, pessoal? Muito trabalho. Nós temos agora que a equação da quantidade de movimento chama-se equação de Navier-Stokes. Então, isso é o que nós buscávamos. Observem que agora as tensões sumiram. Não tem mais tensão nenhuma, sigma nem tal. Isso aí tudo, olha só. Derivada de U com relação a t, com relação a x, com relação a y, com relação a z.
também aqui do outro lado. Se eu conseguir resolver isso aqui, eu tenho U em função de x, y, z e t. O problema aqui, aparece V aqui também, e aparece W, que eu também não sei quanto é que vale. Então eu tenho que escrever essa equação aqui, lembrando, é só na direção x. Ela tem uma equivalente dela na direção y, onde trocaria, em vez de U, passaria a ser V, aqui, V, V, V e V. E tem a equivalente dela na direção W, que aqui no lugar de U seria W, 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 W e W. Então, eu deduzi uma, mas na verdade eu tenho 3. Então eu tenho 3 equações iguais a essas para tirar U, V e W em cada ponto. Observe que apareceu ainda aqui dp dx. De onde que saiu esse dp dx? Está aqui, né? Da diferença entre o sigma e o p. Daí vai aparecer uma derivada parcial de p com relação a x. Então eu consigo tirar u, v e w? Consigo. Desde que eu saiba dp dx, dp dy e dp dz. Então na verdade, do jeito que está aqui, são 3 equações e 6 incógnitas. U, v e w. E ainda nós não temos nem dp dx, nem dp dy e nem dp dz. Não tá fácil, né? Então nós temos 6 incógnitas e 3 equações. Então, agora nós vamos começar a resolver alguns casos simplificados, onde a gente simplifica bastante essas equações, porque do jeito que ela está aqui matematicamente, pessoal, analiticamente, é intratável resolver analiticamente uma equação com todas essas variáveis aqui, tá? O que a gente consegue resolver analiticamente, ou seja, fazendo deduções, né, uma folha de papel, digamos assim, são casos simplificados. Nas situações onde temos que resolver essa equação, por exemplo, na aerodinâmica do automóvel, impossível fazer na mão, deduzindo, não existe solução analítica para isso daqui. Tá? E aí o que se faz? Durante muito tempo, até os anos 90, não existia capacidade computacional suficiente para resolver esse tipo de equação, somente túnel de vento. Até hoje ainda é muito utilizado. Então eu vou pegar esse automóvel, vou botar um ventilador aqui na frente, vou soprar o ar e vou medir essa força dentro de um túnel, como o próprio nome diz, né? Túnel de vento, porque nesse túnel tem um ventiladorzão e simula o escoamento do carro. O carro está parado sobre uma balança, onde eu vou medir essa força e, conforme a intensidade do vento, eu meço a força de arrasto. Isso é o que vem sendo feito aí historicamente. Hoje em dia, com o advento do computador, estamos cada vez mais próximos de resolver essa equação aqui para uma situação dessa. Eu digo cada vez mais próximos porque ainda não chegamos lá. Dizem que a NASA tem supercomputadores capazes de simular uma aeronave inteira, por exemplo. A aerodinâmica de um avião inteiro. É a versão oficial, tá? Mesmo nas equipes de Fórmula 1, pessoal, que Fórmula 1 é sempre o que mais vocês vão encontrar em termos de engenharia na Terra, tá? Tirando ciência aeroespacial, que também às vezes fica para trás da Fórmula 1, tá? A Fórmula 1 é o máximo da tecnologia hoje na parte de mecânica. Nem eles conseguem fazer uma simulação de um carro inteiro desse daqui. E eles usam um túnel de vento, tá? A gente consegue resolver essa equação com um computador, softwares especiais chamados softwares de CFD, Computational Fluid Dynamics, dinâmica dos fluidos computacional. Consegue resolver para uma asa ou para um retrovisor, sabe? Peças simplificadas. Uma geometria tridimensional complexa, impossível ainda, tá? Mas claro que um dia a gente chega lá. Em breve espero que chegaremos lá, mas essa ciência começou lá pelos anos 90, né, com a chegada do computador,
E 30 anos depois nós ainda temos dificuldade de resolver, tá? Resolver essa equação. Então o que nós vamos ver nesse curso a partir de agora é casos simplificados, onde a gente vai pegar a equação de Navier-Stokes e vai simplificá-la bastante. Por exemplo, escoamentos unidimensionais. Lembrando que é um escoamento unidimensional é aquele que ocorre apenas numa direção. Vamos escolher a direção X como a direção do escoamento. Se só tem escoamento na direção X, é porque as componentes V e W são zero. Ufa, já simplifica bastante. Nós vamos considerar regime permanente quando as coisas não mudam com o tempo. Por exemplo, o escoamento através de um cano de água. Imagina um cano horizontal, a água está passando ali. Eu acho que é um dos problemas mais interessantes, mais importantes da mecânica dos fluidos. É como é que eu pego água e canalizo e jogo de um lado para o outro. Então, se eu escolher o eixo X como sendo a direção do cano, as componentes V e W são zero. Se as coisas não mudam com o tempo, por exemplo, a torneira está ali aberta, está escoando com uma certa velocidade constante, e eu vou, a princípio, ignorar o atrito. Lembram lá da física? Do bloquinho sem atrito? Mesma coisa, a gente começa sem atrito e depois põe o atrito. Se eu puder desprezar o atrito, e às vezes eu posso mesmo, eu posso dizer que a viscosidade é zero. Não estou dizendo que a viscosidade daquele fluido é zero, mas só que ele é muito pequeno. Por exemplo, a água dentro de um cano, dá para aproximar, tá, pessoal? Um cano simples, uma geometria bem simples, o atrito é pequeno. Então observe que essa equação zona gigante aqui vai simplificar bastante. V e W são zero. V e W são zero, então esse cara é zero, esse cara é zero. Não tem V, não tem W. Derivada no tempo é zero, então esse cara é zero. Sem atrito, esse cara aqui é zero. Tudo esse termo sumiu, ó. Ficamos com esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, podemos reescrever ρ u du dx. Então, ficamos com isso daqui, ρ u du dx. Observem que agora não existe mais derivada parcial. Por quê? Porque é unidimensional, né? Depende só de x, não depende mais nem do tempo. Então, du dx, ρ u du dx, igual a ρ gx, de novo, gx é a componente da gravidade na direção x. Pode ser que ela não exista, mas eu posso pegar um cano vertical, por exemplo, certo? Um cano vertical tem... Estou escolhendo o eixo x no sentido do cano, né? Então, vai ter a componente gx, menos dp dx. De novo, vou substituir a derivada parcial pela derivada total. Certo? Então, a partir daquela equação bem complexa, chegamos a essa daqui. Eu posso dividir tudo por ρ, dividindo tudo por ρ. Vou passar esse cara para esse lado aqui. Então essa é a equação diferencial resultante. Opa, o que eu quero mesmo? U de x. Show de bola, U de x. Para isso eu tenho que saber dp dx também. Então tenho na verdade duas incógnitas. Dp dx e U. Se eu souber uma, eu tiro a outra. E vice-versa, tá? Agora eu vou pegar esse cano, antes de sair resolvendo isso daí. Então, ó, escrevi a mesma equação. E nós vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos trocar x por s. Sem problema, certo? Letra é letra. Em vez de x, s. Em vez de u, v. Onde é que nós vamos chegar com isso?
Muito simples. Eu vou pegar meu eixo X, ao invés de dizer que o eixo X é sempre horizontal, eu vou dizer que esse meu novo eixo S é um eixo torto, que acompanha a curvatura do carro. Não tem problema nenhum em fazer isso, pessoal. A gente está bitolado, né? Uma das coisas que a gente se bitola sempre muito, né? É eixo X, Y, Z, ortogonais, retos, tal. Beleza, maravilha, resolve grande parte dos problemas. Agora, um pouquinho de imaginação, o meu eixo X assume a chamada linha de corrente. O que é a linha de corrente? É uma linha que é tangente ao vetor velocidade em todos os pontos. Então, se eu pegar nesse ponto aqui, onde é que está o vetor velocidade? É uma linha tangente, ele é tangente a essa linha. Qualquer ponto, se eu juntar esses pontos todos, eu tenho a chamada linha de corrente. A linha de corrente, pessoal, seria a trajetória de uma molécula de ar, se fosse em regime permanente. Em regime permanente, a linha de corrente é a mesma coisa que a trajetória de uma partícula. Se vocês olharem imagens de túnel de vento, vocês vão ver que o pessoal põe um gerador de fumaça na carroceria do carro que vai junto com o vento. Daí eles enxergam essa trajetória, essa linha de corrente ao redor do carro. Certo? Então eu vou usar ela como meu novo eixo coordenado. Então, se o eixo X eu media 1, 2, 3, 4, 5 metros, agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os meus metros é uma fita métrica, né? Flexível. É ali que eu vou medir. E eu quero saber a velocidade ponto a ponto em cima desse novo eixo S. É isso que eu quero saber. Certo? Então, é essa equação aqui, com essas trocas. Ó, só troquei U por V e X por S. Então ficou a nossa nova equação. Quem é o nosso GS? Se GX era componente G na direção X, GS é componente da gravidade na direção S. Então eu vou pegar um pontinho aqui desse carro aqui, ó, e vou ampliar. Aqui está o meu eixo S, tortinho, e aqui está o meu eixo Y. Eu sei que a gravidade está sempre perpendicular ao eixo Y, tá certo? O vetor G, que é esse verde, ele está sempre na direção de Y, e sentido contrário. Quem que é o GS? GS é esse comprimento aqui, ó, é a componente de G na direção S. Então, vai ter uma componente aqui e esse é o nosso GS. Como é que eu calculo esse GS? G vezes o cosseno do ângulo, onde o ângulo θ, né, é o ângulo entre os eixos Y, que é o vertical, e o S. Observe que o ângulo θ muda ponto a ponto, ó. Conforme a inclinação do eixo S muda com o andamento, o ângulo θ também, certo? Menos porque o eixo S é positivo para cá, no sentido do escoamento, e nesse ponto específico a gravidade está atuando contra, né? Então é menos, ó. Então esse G, lembrando que o G é 9,8, certo? É menos 9,8 cosseno θ. E quem que é o cosseno θ? Cosseno θ, então, é o ângulo entre os dois vetores. Como é que eu calculo esse cosseno desse ângulo? É cateto adjacente, ΔY, sobre cateto, sobre a hipotenusa, ΔS. Então, olha aqui, ó, cosseno θ menos G ΔY, ΔS. E eu vou fazer o limite com ΔY, ΔS tendendo a zero. E eu vou ter a derivada, isso aqui se torna a derivada de y com relação a s. Então ficamos com GS é igual menos G derivada de y com relação a S. Derivada da trajetória. Então, substituindo essas informações aqui,
na simplificação, né? Então ficamos com V, dV, ds, menos GS, só que o GS é menos G, então menos com menos mais, G, dy, ds, mais 1 sobre ρ, dp, ds. Igual a zero. Equação da conservação da quantidade de movimento. Bom, agora o que eu vou fazer? Observem que ds, ó, eu vou multiplicar por ds, vai ficar como v dv mais g dy mais 1 sobre ρ dp, certo? Por quê? Porque cancelou os ds aqui, ó. Igual a zero. Posso integrar os dois lados, né, da equação. Se isso é igual a zero, a integral disso é igual a integral daquilo. Integral de zero é? Não é zero, né? É uma constante. Ou seja, quando a gente faz uma integral indefinida, mais uma constante. Que constante é essa? Nós já vamos ver. Vamos levar a matemática. Ó, integral de v dv, v ao quadrado sobre 2. G é uma constante. Integral de dy, y. 1 sobre ρ. Então, vamos trabalhar aqui com fluidos, se vocês lembram. Unidimensional, em regime permanente, sem viscosidade. E nós vamos trabalhar agora com incompressível, ou seja, quando a densidade é constante, tá certo? Então, considerando a densidade constante, sai da integral. Integral de dp é o próprio p, então vai ficar p sobre ρ, igual zero mais constante é igual a constante, certo? Então, olha só, aquela equação diferencial, equação da quantidade de movimento, né, Navier-Stokes, tinha derivadas parciais. Para o caso unidimensional, em regime permanente, sem viscosidade e com ρ igual a constante. Quem que tem densidade constante? Relembrando, os fluidos incompressíveis. A gente já falou sobre isso, né? É bom sempre relembrar. Não é incompreensível, né, pessoal? Então é incompressível, que não pode ser comprimido. Ou seja, a densidade não muda com a pressão. Não é que a pressão dele não aumenta. Eu posso pegar água e pressurizar ela. Ela vai ter uma pressão alta. É um exemplo de fluido incompressível, né? Os líquidos são assim. A água, só que a densidade dela não muda com a variação de pressão. É sempre em torno de 1000. Depende da temperatura, obviamente, né? Mas não varia com a pressão. Então, essa é a chamada equação de Bernoulli, pessoal. Equação muito famosa. Uma das equações mais importantes, se não a mais importante da mecânica dos fluidos. O que ela diz? Que ao longo de uma linha corrente, essa grandeza aqui, ó, é uma constante. Que grandeza é essa? Através da primeira lei da termodinâmica, pode-se mostrar que, a partir da primeira lei da termodinâmica, né? De lá dá para chegar aqui, no volume de controle, em regime permanente, etc, etc. Chega exatamente nessa equação. O que ela mostra isso aqui, pessoal? Ó, se vocês lembram, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, energia cinética. Massa vezes a gravidade vezes a altura, energia potencial. Certo? Massa vezes isso daqui. O que é isso? Massa sobre densidade é volume.
certo? Então é P vezes V, se vocês lembram, P vezes V é agregado tá ligado ao trabalho. Então, nós temos energia cinética, energia potencial por unidade de massa, e essa aqui é uma pressão, esse produto PV é o trabalho, né, que é feito sobre a molécula. Imagina uma molinha que a gente comprime ela. Então, se as moléculas fossem várias molinhas, essas molas armazenam energia potencial, né, na forma da energia da mola, tá certo? Então, a gente pode imaginar que isso aqui é a energia contida na pressão do fluido. Então, a energia cinética mais energia potencial mais energia contida na pressão, na entalpia, é uma constante. Ou seja, a energia se conserva. Se não tem atrito, não tem energia sendo dissipada. Então, a energia total do sistema se mantém constante. É isso que significa a equação de Bernoulli. Como eu falei, uma das equações mais importantes, se não a mais importante, na mecânica dos fluidos. Para mim, é a mais útil. A gente vai usar muito ela de agora em diante. E pequenas variações dela. Ela é útil, ela é fácil de se empregar. Observem que não estamos mais falando com equações diferenciais, né? Nós já integramos, já conseguimos integrar sobre algumas hipóteses simplificativas, tá? E ela representa a energia, ou seja, ao longo de uma linha de corrente, a energia cinética, mais energia potencial, mais energia contida na energia potencial daquelas molinhas, né, entre as moléculas, a energia se conserva ao longo dessa linha de corrente. Então, por exemplo, aqui o fluido está subindo. Se ele está subindo, está aumentando esse termo aqui. De duas, uma. Ou essa velocidade vai ter que diminuir, ou essa pressão vai ter que diminuir. Tá? Nesse caso específico, a velocidade vai aumentar. Então, isso aqui aumentou e isso aqui aumentou. Se isso e isso aumentaram, é porque a pressão diminuiu. Então, o que acontece? Quando o carro passa, né, pelo ar, mesma coisa que o ar estivesse passando pelo carro, o carro estivesse parado, essa linha de corrente ela vai ganhando velocidade, altura e diminuindo a pressão. Então, forma uma onda de baixa pressão em cima do carro, que tende a fazer ele, inclusive, decolar. Isso é chamado força de sustentação. Todo automóvel tem esse formato aqui, pessoal. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Mas esse aumento de velocidade provoca uma depressão, como se fosse uma asa de avião, algo assim, tá? Então, tudo explicado pela equação de Bernoulli. Se eu pego um fluido e desacelero, eu tenho uma velocidade alta, ele está na horizontal e eu desacelero ele, se isso aqui diminuiu, é porque a pressão tem que aumentar. Então, imagina de novo, agora tem uma outra linha de corrente, não mais essa daqui, que bateu na frente desse carro e parou. A gente vai falar sobre isso, ponto de estagnação. A velocidade cai a zero, a molécula se chocou e parou. Se a velocidade cai a zero, é porque a pressão teve que aumentar. Então forma um ponto de alta pressão aqui na frente da carroceria do carro, que tende a gerar aquela força que nós falamos, né, na força de arrasto. Tá? A gente vai estudar tudo isso com mais calma, mas só para ter uma ideia de quão versátil é a nossa equação de Bernoulli. Então observem que se eu parto de uma situação que eu conheço, por exemplo, o ar paradinho, eu sei a pressão dele, pressão atmosférica, né? Eu sei a velocidade, que é a velocidade do carro, eu sei a altura dele. Se eu sei uma situação de referência, eu posso extrapolar, posso calcular o que vai acontecer num segundo ponto ao longo dessa linha de corrente. Então, essa linha de corrente
esse novo é um novo eixo, né? Isso aqui virou um escoamento unidimensional, onde a velocidade, a altura e a pressão se correlacionam ponto a ponto. Isso aqui também, pessoal, nada mais é do que a equação da conservação da energia. Também dá para chegar a partir da equação da conservação da energia lá de termodinâmica. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas basicamente ela chega na mesma resposta. Ou seja, a energia cinética por unidade de massa, mais a energia potencial por unidade de massa, e a energia armazenada na forma de pressão, como se fosse uma mola encolhida, né? O fluido, o ar, por exemplo, o ar compressível, ele é como se fosse uma mola que eu estou comprimindo, então existe energia armazenada, não só o ar, qualquer fluido está na forma de pressão. Tem a ver com a entalpia, se vocês lembram, entalpia é energia interna, U mais PV. O U é a parte da temperatura e P vezes V nada mais é que P sobre ρ, né? É a parte da dilatação, do trabalho associado. Então, isso aqui é energia potencial contida no fluido, isso aqui é potencial no campo gravitacional, energia cinética. A energia se conserva ao longo de uma linha de corrente, sem atrito. Nós estamos desprezando o atrito. Se não existe atrito, não existe dissipação de energia. Então, a energia total aqui tem que ser igual à energia total aqui. E em qualquer outro ponto ao longo dessa linha de corrente. Então, esse resultado aqui, apesar de muito simples, ele nos ajuda a resolver uma grande infinidade de equações. Então, essa é a forma mais comum da equação de Bernoulli. Nada mais é que a equação da quantidade de movimento só numa direção e em regime permanente, sem atrito. A grande sacada foi a gente não se prender ao eixo X e sim ao eixo S qualquer. Então, imagina que tem uma caixa d'água lá na casa de vocês, aí o cano faz curvas, né? A 90 graus, vai de joelhos, vai dobrando, vai para cima, para baixo, até chegar na torneira de vocês, fazendo curvas. Então, o nosso eixo X agora é justamente esse cano aí que vai fazendo curvas. Essa é a ideia. Não vamos nos alterar a canos estritamente retos, mas canos que fazem curvas. E o eixo S vai contornando essas curvas todas aí. E a mesma coisa que é o escoamento ao redor de um automóvel, por exemplo. Então vamos começar com o exemplo mais simples possível. Vamos usar a equação de Bernoulli para calcular a velocidade de saída desse jato aqui, pessoal. Então temos um reservatório com uma saída lateral. Essa saída está a uma altura h, a partir do nível, e eu quero saber a velocidade do jato. Qual é a velocidade de saída? Desprezando atrito, tá? Nós estamos desprezando atrito por enquanto. Observe que o problema não dá o diâmetro do jato. Professor, mas está errado. Como é que não... O diâmetro vai afetar em outra coisa. A velocidade não depende do diâmetro. Quer ver? Ó? Vamos pegar a equação de Bernoulli e nós vamos identificar cada termo desse. Bom, primeiro nós temos que identificar qual é a linha de corrente que nós estamos trabalhando. A linha de corrente vai passar pelo jato, obviamente, né? Então imagina uma partícula que está aqui em cima, no ponto, vamos chamar de ponto 1 aqui. Ela até pode fazer redemoinhos, etc. Mas no final das contas, por simplificação, eu sei que ela vai ter que sair por aqui. Velocidade do jato, tá certo? Então vamos chamar esse ponto aqui, a saída, de ponto 2. E vou escrever então essa equação entre os pontos 1 e 2, dois pontos quaisquer sobre uma linha de corrente, e ver o que vai dar. Por que eu escolhi o ponto 1 aqui? De novo, eu tenho que partir de uma referência, de uma coisa, de um lugar onde eu saiba as coisas. O que eu sei aqui? Eu sei a velocidade. Quanto que é a velocidade aqui? Praticamente zero. Eu posso dizer que a velocidade é zero. Demora para baixar isso aqui. Não é zero, eu posso até calcular depois, a gente pode até calcular. Mas por enquanto a gente pode dizer que V1 é aproximadamente zero, velocidade aqui. P1 eu sei também quanto é que vale. Então vamos escrever assim, ó, V1, desprezar. P1, eu sei quanto é que vale P1, porque é a pressão atmosférica. Esse símbolo aqui significa que aqui nós temos uma pressão de referência, que é o PATM. O Y1,
eu vou definir meu eixo Y, que é a altura, onde eu quiser, tá? Eu posso botar o eixo Y começando aqui no nível, ou eu posso botar meu eixo Y começando aqui embaixo. Tanto faz, tá? Vai dar exatamente a mesma resposta. Eixo Y, então o Y1, a altura do ponto 1 vale H, que é dado, tá? Então H é conhecido, eu quero saber a velocidade do jato. Y1 é a altura. V2 é justamente a velocidade do jato, é isso que eu quero calcular. Y2, como eu escolhi alinhado com a saída, o Y2 vale 0. E a pressão no ponto 2 também é pressão atmosférica. Por quê? Porque esse jato está aberto para a atmosfera. Então a pressão é a pressão atmosférica. Lembra que a gente falou? Todo jato aberto para a atmosfera, a pressão dele em qualquer ponto é PATM. Então observem que eu tenho tudo menos a velocidade do jato. Se eu substituir essas informações aqui, eu vou tirar aqui a velocidade. Não precisa, né? Ó, esse termo aqui vai zerar. Isso aqui vai ser H. PATM com PATM, ó, P1 e P2 são PATM, vai cancelar os dois. E vai tirar aqui V2, que é a velocidade do jato. Vai dar a raiz quadrada de 2GH. A velocidade de saída vai depender apenas da altura. Quanto mais alto for o nível com relação ao jato, a saída, mais alta a velocidade. Certo? Aqui foi desprezado o atrito. Observe que o diâmetro não aparece aqui. Então a velocidade do jato é independente do diâmetro. Ah, professor, mas se fizer um furo maior, sai mais água. Sim, porque daí a vazão é ρVA. Aí sim, quantidade de quilogramas por segundo vai aumentar porque eu aumentei a área, tá certo? Aumentei a área, mas não porque eu aumentei a velocidade. A velocidade tende a ser praticamente a mesma se não houver atrito. Se considerar o atrito, aí sim, considerando o atrito, se esse furo for muito pequenininho, é muito atrito, aí vai afetar, tá? Mas aqui, a partir de um ponto em que a gente pode desprezar o atrito, a velocidade não muda mais com a área, apenas com a altura. Então, isso é um resultado importante para o nosso dia a dia. Imagina que aqui agora tem um chuveiro, tá? E nesse chuveiro sai pouca água. Tem gente que vende milagres aí, que é uma tubulação, que não sei o quê, para aumentar a pressão do chuveiro. Isso não existe, tá? A única maneira de aumentar a velocidade do chuveiro é aumentar a altura da caixa d'água. Ou então instalar uma bomba, né? Se é uma bomba que vai na tomada, é claro, aí ela vai bombear a água desse reservatório. Mas, por gravidade, esse é o limite de velocidade, 2GH. Se não tivesse gravidade, não teria, obviamente, né? Então, a única informação relevante é a altura.